o ministro Alexandre, ele, como presidente do TSE, à época da eleição, ele tem o poder de polícia, que lhe é outorgado por determinação legal, artigo 41 da lei, e ele tem a obrigação de fazer o que fez. Ele tinha a obrigação de fazer, ele tinha o dever de fazer o que fez. Ele prevaricaria se não fizesse. É o contrário. As pessoas que não entendem, a grande maioria está de má fé, boa parte está de má fé. Os bolsonaristas estão felizes da vida porque acharam que tinham encontrado algum tipo de chance de tumultuar o processo. Mas, na realidade, existe um desconhecimento, a falta de sorte, vamos chamar assim, é que o ministro é relator do caso do Supremo Tribunal Federal, e não há nenhuma irregularidade nisso, e presidiu as eleições. Então é o mesmo Alexandre. Não existe um Alexandre do Supremo Tribunal Federal que tem poderes específicos, e existe um Alexandre que era ministro do TSE, à época presidente, e que tinha o poder de polícia, ele podia tomar providência. O juiz lá do interior de Minas Gerais, se vê uma irregularidade, o juiz eleitoral, ele tem a obrigação de tomar providência. Então, esses relatórios que foram feitos, tudo isso é uma medida absolutamente legítima, normal e correta. Sabe o que é o problema maior que nós estamos enfrentando? Primeiro, é claro que isso não é só desconhecimento, há má fé, há um jogo de poder, há uma tentativa de desestabilizar o Supremo. Eu hoje presenciei a fala do ministro Barroso, muito forte, muito vigorosa, depois o ministro Gilmar Mendes, até o Paulo Gonet se manifestou, e a fala do próprio Alexandre. Até eu vou trazer um assunto aqui que não tem sido objeto de ninguém, de pauta. Você sabe um dos motivos que está levando a essa instabilidade? É a demora da Procuradoria de tomar providência nos inquéritos. Chico tem falado a demora. Sempre disso. O doutor Paulo Gonet, com a sua, eu não vou dizer omissão, mas com a sua demora excessiva nos alguns inquéritos que já estão efetivamente relatados, é que leva à instabilidade. O grupo que sabe que vai ser preso, o grupo que sabe que vai ser condenado, o grupo que sabe que vai perder direito político, esse grupo começa a se movimentar de uma forma quase desesperada. Gente, eu advogo no Supremo há 40 anos, Chico. 40 não parece não, mas há 40 anos eu advogo no Supremo. Isso que aconteceu na conversa entre os assessores é o dia a dia do gabinete. Quando eu comecei a advogar, não existia assessor. Agora, pelo excesso de trabalho, você tem 10 assessores, juízes auxiliares. Então, como é que funciona? Para as pessoas entenderem como funciona. Chega lá uma tese, eu chego lá com o memorial, com uma tese específica. O ministro despacha, vê aquilo e ele toma a decisão. Ele que toma, ele fala, eu vou dar esta decisão. Só que ele não tem como escrever aquela decisão, não existe tempo hábil para isso. Então, ele tem um bando de assessores extremamente competentes. Esses assessores, cada um às vezes cuida de um caso, quando é um caso mais específico, tem um grupo de assessores. É assim que funciona, gente. Eu estou dando para vocês como é que é o dia a dia de um gabinete. Fundamental. No Supremo, no STJ, no Tribunal Superior Eleitoral. Aí os assessores vão, fazem uma minuta de voto, fazem um piloto, vamos chamar assim, e trocam ideia entre eles. Aí um diz, olha, o Alexandre vai achar... Esquece o Alexandre. O ministro vai achar isso aqui tem que ser mais aprofundado. Por quê? Porque eles conhecem a jurisprudência do Supremo, eles conhecem a jurisprudência do STJ, eles conhecem como é que o ministro gosta de votar. É assim que funciona. Não há nenhuma irregularidade. Olha, comparar essas conversas entre assessores que estão tratando de um assunto específico de competência do gabinete com os crimes cometidos pelo juiz Sérgio Moro e os procuradores na Lava Jato é má fé. Não é só desinformação, não. É má fé. No caso do procurador da Lava Jato, você tinha um juiz federal que instrumentalizava o poder judiciário para poder chegar ao poder específico e, junto, que ele coordenava com seus procuradores adestrados. O Conselho Nacional de Justiça, através de um relatório promovido pelo competente ministro Salomão, disse que eles cometeram crimes de corrupção, crime de organização criminosa e de peculato. O que tem isso a ver com uma conversa técnica entre juízes internos de um gabinete? Olha, não pode ser só desinformação. Há realmente uma tentativa de desestabilizar o Supremo Tribunal Federal. E nós temos que trazer uma discussão, eu proponho aqui para vocês, carinhosamente, um dos motivos de tudo isso, essa instabilidade, é a demora da Procuradoria em tomar a atitude que já deveria ter tomado, porque os inquéritos estão, alguns deles, relatados. É isso, o Chico Sá vinha falando muito disso, né, Chico? No popular é o famoso dar sopa pro azar, ali, né? Dar azar pra sopa ou sopa pro azar, você escolhe aí a forma como vai usar.